Muito bom dia, Thaís Lapa. Seja muito bem-vinda ao Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nessa edição especial, que é o número 800, né? E você agora vem se agregar à equipe, vem dar um reforço aí, principalmente em relação a esse mundo do trabalho, né, Thaís? Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. O que já fez a Thaís, da onde ela vem, quais são as suas preferências de pesquisa, de estudo? Conta para gente. Bom, muito bom dia, Rosângela, bom dia a todo mundo da equipe do Portal Desacato, também a toda a audiência. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e, né, me apresentando. Sou Thaís Lapa, sou professora atualmente, né, universitária, mas já fui professora de várias fases, né, vários níveis de ensino, né, sou da área da sociologia, das ciências humanas, mas me formei mais especificamente na área da sociologia do trabalho. Tenho essa trajetória de formação acadêmica nesse campo, né, de ciências sociais, né, fiz o meu mestrado, meu doutorado, né, nessa área de sociologia, mas também tenho uma trajetória militante, né, de lidar com os temas do trabalho, então acredito que inclusive será um combinado aqui nessa coluna que estreia nesse dia de hoje tão especial, né, me senti mais ainda honrada, né, de estar no dia, é o dia 800, né, a edição 800, né, do programa, então achei super especial e, né, para trazer essas discussões sobre temas dos mundos do trabalho. E uma das áreas, né, que eu me dedico, estava até ouvindo, né, a entrevista anterior, me chamou bastante atenção, né, possivelmente fale um pouco disso nessa coluna de hoje, que é a problemática do trabalho e gênero, né, então as relações de gênero no trabalho é um dos caminhos, né, que eu segui na minha trajetória de pesquisa, sendo o caminho das pesquisas sobre indústria, né, dei até uma entrevista aqui no portal semana passada falando, né, de uma publicação que tenho sobre isso, né, um livro chamado O Gênero do Trabalho Operário, né, para quem tiver interesse depois em ver a entrevista, né, dá para pegar lá o vídeo no YouTube, e, né, também tenho desenvolvido atualmente pesquisas e orientado pesquisas também, né, que na universidade aqui na Federal de Santa Catarina, além de professora, né, a gente é pesquisador, faz projetos de extensão, tudo mais, eu oriento pesquisas também nessa área de trabalho no setor de enfermagem, né, então hoje é um dia especial, bom, hoje é um dia especial por várias razões, né, vou falar um pouco mais disso depois, mas o mês de maio, né, tem uma característica especial para a gente falar de trabalho, mas hoje, né, especificamente, não sei se a gente, né, estava se recordando disso, mas com a entrevista me veio a informação também para passar para a audiência, quem não saiba, de que hoje é o dia internacional da enfermagem, né? Então, é uma profissão tão relevante, né, no nosso país, no mundo, que, né, a gente voltou mais os olhos enquanto sociedade, né, nesse último período ainda, né, de pandemia, né, de grandes problemas de saúde, né, nessa magnitude de uma pandemia como a gente viveu da Covid-19, e essa é uma profissão tão importante, né, que merece muita valorização, e hoje é um dia, né, justamente de homenagem e de luta dessa profissão, e é uma das áreas, né, também que eu pesquiso. Então, é um misto, né, de informações e de características aí que fazem parte da minha trajetória que me fazem, né, tá muito feliz de estar aqui e também de poder trazer opiniões e análises, né, sobre esses temas dos mundos do trabalho nessa coluna Elabora, né? Então vamos elaborar, né, algumas dessas análises que eu possa trazer e que eu possa acumular com esse trabalho coletivo que a gente faz também, né, quando a gente está nesses grupos de pesquisa, né, atualmente também sou presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né, uma posição também que muito me honra nesse biênio, né, de 2024 2025, e, né, assim, trago um pouco também dessas bagagens, né, do que é o trabalho coletivo de pesquisadores de uma associação nacional. Então, procurarei trazer, né, com essa responsabilidade também, embora me responsabilize, né, por todas as opiniões que eu traga, né, aqui na coluna. Uau! O nosso jornal, né, sendo o jornal dos trabalhadores e trabalhadoras, então, essa tua pauta é essencial, né, para a gente compreender, né, Thaís, ou pelo menos ter elementos para lidar com toda essa bomba atômica que implodiu o mundo do trabalho, e a gente está tentando se entender, né,
né, nessas novas realidades que estão colocadas, e que bom que você vai, então, nos trazer mais elementos, porque realmente eu... Tem várias pesquisas na universidade, como vocês estão... Porque eu imagino que cada categoria seja um microcosmos né? Então, você vem, por exemplo, do mundo da enfermagem, né? A saúde, também tem a educação, a gente conversa com os professores, é outro universo. Então, eu imagino o quão rico não seja esse universo para pesquisa. Não, com certeza. A gente tem, né, nos últimos anos, né, em que sou docente da UFSC, me tornei também coordenadora de um laboratório de pesquisa, né, que é o LASTRO, Laboratório de Sociologia do Trabalho, e, claro, ali é um dos laboratórios que existe no Brasil, né, são vários, mas que a gente tem, né, um laboratório que aqui em Santa Catarina existe desde os anos 90, já tem um acúmulo, né, uma trajetória de, né, outros pesquisadores que também estão vinculados, fazem pesquisa assim como eu ali, e são, né, dedicadas a essas várias, tanto profissões mesmo, né, então como eu mencionei da enfermagem, né, eu já fiz pesquisas antes de vir aqui para Santa Catarina sobre o setor industrial e continuei uma parte delas aqui também em Santa Catarina, mas tem também essas dimensões, né, que aí é uma coisa que ultrapassa, né, cada profissão, essas dimensões do trabalho. Então, as formas de trabalho que são mais protegidas e menos protegidas, o trabalho que é, né, protegido por direitos, né, como CLT, né, pessoas que são concursadas, né, então estão vinculadas ali como estatutários, então esse tipo de vínculo que perpassa várias profissões, né, e ao mesmo tempo essa falta de proteção que também perpassa várias outras profissões, até esse combinado, né, de fatores que tem a ver com não só o fato da gente falar de trabalhadores e trabalhadoras, mas o fato de serem mulheres ou homens, de serem pessoas brancas ou negras, né, esses fatores, né, de intercruzamento que produzem as várias realidades de trabalho no Brasil, vão acabar sendo, né, em algum momento vou passando, né, puxando um pouco desses fios para procurar trazer aqui e colaborar, né, com esse entendimento coletivo nosso, né, um esforço coletivo, porque é uma realidade realmente muito complexa, né, da gente entender o que se passa hoje, né, nos mundos do trabalho, e que são realmente mundos, né, no plural, né, porque são várias realidades, né, tem pessoas, eu passava, por exemplo, na semana passada, por vários eventos, um deles super tratando de dimensões, assim, do que é entendido como mais novo, né, no mercado de trabalho na atualidade, né, ou nas realidades de trabalho, fala de inteligência artificial, né, e a sua aplicação no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando com problemas, né, muito de raiz, né, muito que a gente poderia chamar até do passado, né, ou antiquados, né, do tipo, trabalhamos demais sem ser, né, necessário mais a gente ter cargas horárias e jornadas tão extensas, né, uma distribuição tão extensa como é o caso, né, da questão da discussão que a gente remete até por conta do 1º de maio, né, o 1º de maio foi uma data para a gente pensar lá atrás, né, mais de um século atrás, a gente pensar em redução da jornada de trabalho, e hoje em dia a gente está aí com um movimento social super ganhando força, né, que é o VAT, Vida Além do Trabalho. Então, né, assim, ao mesmo tempo que a gente está falando aplicação de tecnologias super sofisticadas, a gente está ainda tentando lutar contra essas questões de intensificação do trabalho, de penosidade, né, desses trabalhos que são insalubres, esses trabalhos que adoecem, né, pelo seu excesso, quando a gente já vive num mundo em que não seria nem necessário mais a gente, né, porque a gente já tem condições para superar, né, esses exageros que fazem, né, mal para a população trabalhadora, né, na sua saúde, na sua dignidade, né, ferem a dignidade, mas mesmo assim a gente continua tendo nessas formas de trabalho. Então, como isso atravessa várias profissões, né, eu procurarei trazer aqui, né, dando o meu melhor, essas análises e essas contribuições, né, para a gente pensar juntos sobre, né, de que forma que a gente entende, né, esse mundo do trabalho, com que parâmetros, né, e às vezes até com essas reflexões que vêm desse mundo realmente da pesquisa, porque não, embora tenha, né, os meus posicionamentos, eles são, né, eu enquanto docente universitária que vive nessa, eu assim como vários colegas vivemos esse mundo, né, que várias das pessoas da audiência também devem ter muito essa dimensão de que a gente está num mundo muito de descredibilização da ciência, né, de ataque à universidade, de ataque ao saber científico. Então, a gente, né, procurar trazer também saberes fundamentados em ciência é muito importante, né, para a gente
não achar que pode sair, né, só soltando ali informações muito aleatórias, como se a gente não tivesse que ter o compromisso, né, com essa verdade fundada em saberes científicos. Acho que é isso, sim, né? A gente está começando hoje, acho que vai ter muito assunto pela frente. Muito assunto. E aí eu quero deixar assim já para você, né? Todo mundo já sabe, mas aqui no Portal do Zacato, todos os colunistas têm total autonomia, né? De expor as suas opiniões, os seus dados, as suas informações. E é claro, a gente sabe, todas as pessoas convidadas aqui têm essa base, né? Que não é admitido o negacionismo, então a gente aqui parte realmente do conhecimento acumulado pela humanidade. E só para você ter uma ideia, Thaís, na sequência, o programa Mural da Manhã, a Sofia vai estar entrevistando um advogado constitucionalista que vai conversar sobre o fato de que o Supremo está considerando a CLT opcional. Então, realmente, vamos ter muito que conversar. Eu até convido a audiência. Eu escrevi um texto, acho que foi minha estreia por escrito, né? Tinha sido um texto de opinião sobre esses posicionamentos que a gente está tendo no Supremo Tribunal Federal, que estão tornando meio relativa, né, a proteção do trabalho por direitos, né, e querendo enfraquecer justamente a justiça do trabalho e vender isso como uma ideia de que isso fosse bom, né? Então, eu até tinha chamado a coluna de arte de vender coisas ruins como boas, né? Eu fiz uma analogia até né? Deixo o convite também à leitura para o pessoal que se interessar, né? Aí já combina, né, os saberes e opiniões que trouxe com a entrevista que vem na sequência sobre o fato de que a gente, às vezes, tem a propaganda de certas coisas ruins para a classe trabalhadora como se elas fossem excelentes, né? Então, olha, vamos promover a liberdade no mercado de trabalho como se trabalhadores e empregadores tivessem o mesmo poder de barganha. E isso é totalmente falso, né? Não precisaria nem existir justiça do trabalho se a gente não tivesse uma relação justamente desigual, né, que precisasse dedicar uma parte da proteção, né, da justiça em geral para um órgão específico que é a Justiça do Trabalho. Então, fortalecer, teve atos, né, semana passada, por isso que eu disse que semana passada e esse mês aí, que a gente nem, né, não chegamos nem na metade de maio, mas já teve tanta luta, né, relacionada às pautas dos direitos do trabalho, que uma delas foi, inclusive, um dia, eu não lembro se foi, acho que na quarta-feira da semana passada, né, que a gente teve um dia de luta pela pertinência e pela continuidade da justiça do trabalho, porque ela está sob ameaça, né? Então, dia 7, quarta-feira, foi isso? Acho que sim. Que na 7 de maio, né, no caso. Então, a gente, né, assim, ato do VAT, do Vida Além do Trabalho, aí tem movimento, né, Mulheres em Lutas, fazendo a discussão da maternidade, né, a questão, o fato de que a gente está também hoje, um dia depois do Dia das Mães, né, que ontem muitas pessoas provavelmente passaram o dia, né, quem ainda está, né, que a gente precisa dizer isso, né, nem todo mundo ainda está com mães vivas, né, mas quem ainda pode estar, né, e conviver com a sua própria mãe, né, teve essa possibilidade, né, de né, passar o dia ontem, né, com a mãe, mas nem todo mundo, porque tinha gente que estava trabalhando, né, então isso é uma pauta, né, até dessa parte da redução da jornada, das pessoas que não têm tempo com a família e etc. Então, a discussão sobre o quanto que a gente, quando está falando do trabalho, que é o trabalho remunerado, que as pessoas fazem fora de casa, quando a gente vai olhar a composição das famílias, muitas das mães, né, que seguram a onda, né, são as chefes de família, né, as principais responsáveis financeiras, né, dentro das casas, muitas vezes não são pessoas que conseguem ter o descanso necessário, né, suficiente, se estiverem trabalhando, portanto, dessa forma, né, de distribuição de jornada, que é a tal da jornada 6x1, né? Então, isso é uma das pautas também que está super em alta, né, sobre as quais vai entrar aqui no meu rol, né, de comentários, né, ao longo nas nossas próximas semanas, para a gente, né, pensar por que né, é tão importante a gente pensar em redução da jornada de trabalho na atualidade, e o quanto que isso tem, inclusive, uma dimensão especial e mais, porque é mais crítico, né, quando a gente está falando do universo
das mulheres da classe trabalhadora que ainda tem essa dimensão do trabalho doméstico, familiar, né, do cuidado com filhos e etc. E aí, né, muitas das denúncias que estavam sendo feitas da semana passada para essa, né, tinham a ver com, olha, quem que pôde, de fato, né, tá com os seus filhos, né, no Dia das Mães. Muitas das mulheres, né, da classe trabalhadora, inclusive, né, da enfermagem, né, que trabalham em hospitais nessas escalas aí, 12x36, as pessoas que trabalham em plantões, supermercado, né, setor supermercadista, de farmácias, etc., todas essas, que já são várias dessas ocupações que estão permeadas, né, por uma condição parecida, que é essa falta de pausa, né, essa falta de tempo de descanso necessário, né, de tempo para a vida própria, né. É muito importante a gente fazendo essas conexões, né? Dia das Mães, dia da luta pela defesa da justiça do trabalho, né? Amanhã a gente tem, né, uma discussão muito forte, né, sobre a defesa dos direitos da população negra de forma geral contra o racismo, mas que a gente, né, tem que lembrar que são as bases da classe trabalhadora brasileira, né? A gente é um país de origem escravocrata, colonial e, né, até hoje as pessoas estão ali sofrendo não só relações de exploração, de preconceito, né, de gênero, mas subjugadas, né, a essa relação permeada também por racismo no mercado de trabalho. Então, realmente é uma teia de relações que a gente precisa tentar desatar para compreender essa realidade. Estarei aqui, né, às segundas-feiras para tentar contribuir nesse sentido. Estará aqui, gente. Toda segunda-feira vai fechar o JTT de segunda-feira. E como vocês viram, não vai faltar conteúdo para ela. Gente, querida, queria agradecer muito a sua presença aqui, novamente. Uma ótima semana para a gente. E segunda-feira, então, nos vemos. Aí sim, vai ser dada a largada oficial da coluna Elabora. Tá certo, muito obrigada, então, Rosângela. Eu só quero, né, dizer, se for do interesse do público, que, né, não sei se fazemos isso hoje ou se a gente deixa anunciado para a semana que vem, mas do livro que eu tinha feito, tinha prometido isso para a Sofia, aí vocês da equipe que me dizem o que vocês acham melhor, mas a gente pode fazer um sorteio do livro que eu tinha feito, sobre o qual eu tinha feito a entrevista. Bom, aí vocês que me dão a orientação, né? E aí eu posso deixar, né, deixa eu até pegar aqui a minha edição, a Sofia está pedindo para fazer na semana que vem, Thaís, pode ser? Então tá bom, claro, aí eu só deixo aqui, ó, o livro sendo mostrado a minha, esse é o meu, né, gente? Aí o meu não vai ser esse aqui, o marcadinho. Todo mundo queria esse, com todos os destaques já prontinhos. Cheio de rabisco. Mas aí vai ser um embaladinho novo, então já fica aqui o convite para as pessoas tanto acompanharem a coluna Elabora na semana que vem, como já estarem aqui, né, apostos, porque, né, pode ter um ganho aí de sorteio. Então, já deixo fica essa, né, da minha deixa, né, minha apresentação, né, e minha partilha, né, de uma parte do que eu fiz, né, de pesquisas, pode ficar, né, nas prateleiras aí de algum dos ou das ouvintes aí da audiência da Desacato. Então, é isso, Rosângela. Muito obrigada, gente. Obrigada, estou super feliz aqui. Começando, né? Então, a gente às vezes ainda se atrapalha um pouco, mas a gente vai desenrolando muitos assuntos.